Cara, assim, é muito difícil da gente tentar fazer uma projeção, especialmente conhecendo o Tite. E ainda tem uma outra parada, cara. O Tite, se ele conseguir recuperar esses jogadores que estão em baixa agora, isso inclusive para ele vai ser um case de sucesso. Imagina ele chegar no Flamengo e conseguir recuperar Pedro, Gabigol. O Everton Ribeiro até já meio que recuperou um pouco o futebol dele nos últimos 2 jogos aí. Eu até acho que isso se soma ao fato do Tite confiar nele para acelerar a renovação. Ele conseguiu esboçar nesse ambiente caótico e já no final da temporada praticamente um futebol razoável. Isso acaba incentivando um pouco a diretoria a olhar para esse número muito isolado, porque o ano dele inteiro não foi bom, olha isoladamente para esses 2 jogos e percebe que ele ainda conseguiu entregar algum futebol e pode ser que ele seja uma peça importante pro Tite. Espero eu que ele não seja titular absoluto, porque se ele for titular absoluto, significa muito provavelmente que esse tal investimento de 300 milhões, 400 milhões não vai ser em meia. Porque para ter um investimento desse tamanho e não chegar nenhum meia para botar o Everton Ribeiro no banco, ou eventualmente até para poder dar um pouco mais de descanso para o Arrascaeta que vive machucado, eu acho que vai ser muito perigoso para o Flamengo. E eu acho exatamente isso, que o Tite ele vai querer usar, já que deram a ele 12 rodadas de antecedência para ele descumprir uma promessa dele, que era de não treinar nenhum clube, ele vai querer usar isso como um espaço para analisar o projeto que ele vai tentar implementar ano que vem. Porque eu não tenho dúvida, cara, de que quando sentou na mesa de negociação a diretoria do Flamengo, e aí no caso foi na figura do Marcos Braz e do Spindle, e o Tite, o PowerPoint do projeto Flamengo que o Braz levou, ele estava em branco, porque ele está em branco desde sempre. Esse projeto ele nunca existiu, ele sempre foi um acaso. As contratações são um acaso, o perfil dos treinadores é um acaso, os jogadores também são acasos ali, ou são contratações que têm o aval via Twitter ali, né, dá o aval para o Marcos Braz, ele vai e faz a contratação. Então, assim, projeto não existe. E para ter alguma coisa, algum mecanismo funcionando com mais eficiência, isso vai passar pela entrega da chave do Ninho do Urubu para o treinador, que é o que a gente viu funcionando em 2019. E eu acho que o Tite pode ser esse cara. Talvez ele não seja o melhor cara para isso. Talvez até a gente devesse entender que isso nem é o melhor modelo, que as diretrizes macro deveriam vir da diretoria, inclusive isso guiar a contratação de jogador e de treinador, para, num espectro mais micro ali, deixar o treinador conduzir o trabalho dele. Mas a gente sabe que não é assim que funciona no Flamengo, não é assim que funciona em quase nenhum clube no Brasil. Você vai pegar aí algumas exceções aí, talvez o Fortaleza seja um clube que consiga ter esse modelo de, vou contratar o Vojvoda porque ele tem essa característica, independentemente do que aconteça, ele vai ter respaldo, está chegando numa final de Sul-Americana, mas aí também está falando de um clube menor, que tem uma pressão de torcida mais contida ali, se for comparado com o do Flamengo, que 3 rodadas ali já começa a colocar uma pressão. Mas por conta disso tudo, desse contexto da cultura do futebol brasileiro, da importância que o vestiário tem para fazer um time vencedor, eu acho que o Tite acaba sendo um excelente candidato a domar esse cenário. Inclusive, eu acho que ele é um treinador muito difícil de ser demitido pela diretoria. A diretoria meio que está queimando todas as fichas agora, no último ano de eleição. Eleição essa que sempre tem algumas polêmicas ali dentro dos bastidores de Flamengo. Isso até é um certo isso até toca um pouco no tema da live de hoje, num dos temas da live de hoje, que é ali a oposição sendo de alguma maneira intimidada e tudo mais. Então eu acho que o Tite acaba sendo esse cara. Eu acho que ele tem condições táticas de competir aqui a nível nacional, justamente porque eu acho até que teve uma live que você fez com o Alan, que eu até perguntei se você considerava o Tite melhor ou pior do que o Dorival, que conseguiu ser campeão em 2 anos consecutivos. E aí, acho que quando a gente olha para esse parâmetro que é praticado aqui no Brasil, eu acho que o Tite vai conseguir competir bem. E aí, onde que vai ficar um diferencial grande para separar o Flamengo de um outro time? Vai ficar no investimento que a gente consegue fazer no elenco. E isso a gente já sai na frente. Só que é aquilo, né? A gente precisa agora pegar esse investimento,
pegar esses jogadores, esse pé de obra que a gente tem e botar os caras para jogar. E foi o que você disse, cara. Eu não tenho dúvida de que grande parte do problema do Flamengo tá ilustrado naquela foto do Gabigol. Eu acho que deve ter muito mais jogador que na balança, de repente, tá com o mesmo peso de 2022, mas a composição corporal do cara não tá igual. O Gabigol pode estar pesando a mesma coisa que ele estava pesando em 2022, mas se esse peso é 20% menos massa muscular, né, que seria uma massa funcional, que dá velocidade, explosão, potência, força, e isso foi convertido, por exemplo, em energia, em gordura, ele vai continuar com o mesmo peso, só que ele vai perder uma porrada de características importantes para um atleta de alto nível. Então eu acho que isso também vai passar pela mão do treinador, e o Flamengo pode ter uma vantagem, que é o seguinte: talvez esse seja o melhor momento para um treinador chegar no Flamengo, porque vai chegar com o elenco com a moral lá embaixo, não tá vindo de um ano de conquista, tá vindo de um ano de humilhações. A gente provavelmente vai ver o Botafogo sendo campeão brasileiro. Existe um risco enorme do Fluminense ser campeão no Maracanã, e o Flamengo tirou o São Paulo da fila da Copa do Brasil para um treinador que tinha treinado a gente no ano passado, que foi o treinador que deu esse mesmo título para a gente. A gente também perdeu a Supercopa pro Palmeiras, que não ganhou nada esse ano. Se não fosse a Supercopa, provavelmente o ano deles seria ainda mais caótico. Mundial, a gente não precisa nem falar o que aconteceu. Libertadores, pior ainda. Então, assim, esse elenco, ele tá hoje, pela ótica da torcida, ele tá muito responsabilizado. Então, isso, pelo menos em teoria, é claro que só quando os jogos começarem a acontecer que a gente vai realmente revelar se isso é ou não, se isso vai se materializar na prática ali, mas na teoria o treinador hoje é muito maior do que esse elenco. Não na história do clube, na hierarquia do futebol, do ambiente de futebol, o Tite chega maior do que esses caras, né? Eu até dei esse exemplo, né? Eu falei, tá chegando um treinador que até pouco tempo atrás selecionava esses caras, enquanto no Flamengo eles estão acostumados a selecionar quem vai gerir eles, quem é que vai comandar eles. Então tá vindo um cara que agora selecionava ele e vai fazer essa gestão do ambiente. Por isso que eu acho que faz sentido a gente acreditar no Tite. Mas eu já desconfiava que eu não fosse ter nenhum tipo de reformulação, cara. Justamente pelo fato do Tite ser muito conciliador e ter essa oportunidade de ele conseguir transformar os jogadores que estavam fracassando esse ano em algum case de sucesso. Se isso acontecer, cara, eu não tenho dúvida de que ano que vem a gente vai estar muito mais forte e disputando todos os títulos ali. Se a gente recuperar o Gabigol, o Pedro voltar a jogar o futebol que estava jogando em 2022, se o Cebolinha finalmente desencantar pelo Flamengo, o Luiz Araújo acho que é a única contratação recente que está conseguindo dar algum fruto para a gente, é muito pouco, mas num cenário onde você não colhe nada, pouco já é alguma coisa. Então ele acaba sendo uma boa alternativa para o elenco no ano que vem. A gente tem a esperança do Alan se recuperar e ser um volante que consiga tirar o Thiago Maia do time, ou pelo menos fazer o Thiago Maia de 2024 ser bem diferente do de 2023. E na zaga a gente tem problemas na zaga ali, né? Porque a gente não tem o Rodrigo Caio, a gente tem um Davi Luiz que quase nunca joga bem, tem o Pablo que a gente não sabe que Pablo é esse, porque também quase não joga, tem o Fabrício Bruno, que eu não sei por que motivos ele tá dificultando ali uma renovação. Acho que ele tá achando que ele é mais jogador do que ele é um bom jogador, ele até merece estar no Flamengo, mas não com esse caráter de insubstituível que eu acho que ele tá acreditando que ele é. Então a gente tem problema na zaga para resolver e na lateral direita, né, cara? A gente fala muito de reformulação, a gente lembra que na lateral direita a gente tem 2 jogadores jovens que não estão prontos ainda, e o Varela, que a gente não sabe se ele vai ter continuidade para essa reta final, para o ano que vem. E eu acho que os investimentos do Flamengo vão ter que procurar essas posições, cara. Se esses 300 milhões não vierem para poder colocar o Everton Ribeiro no banco e trazer uma alternativa ao Arrascaeta, vai ter que ser investido nas laterais. E se for investido nas laterais, significa também lateral esquerdo. E aí talvez o Felipe Luiz realmente não fique para o próximo ano, pelo menos não até o final da temporada inteira do ano que vem, né?